Louvado e exaltado é o nome precioso do Senhor Jesus. Ele o nascei, o nascei, clamas. Ele o masturia como nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja do Senhor com a doce paz de Jesus Cristo. A paz que excede a todo entendimento. Nessa oportunidade, tenho a honra e o privilégio de estar aqui como a mensageira do Senhor. E que Deus tão lindo, enquanto a nossa irmã era usada em mistério, e eu, Jesus, interpreta porque a tua igreja precisa. Ele é fiel. Quando Ele diz que vai restaurar uma casa, Ele vai restaurar a casa. Convido-os a abrirmos a palavra de Deus no livro de Juízes. Louvado é o Senhor por excelência. Juízes no capítulo 6. E nós vamos compartilhar do texto que Deus colocou em nosso coração. E eu me alegro tanto do Senhor, amados, porque às vezes a igreja tem uma preocupação com o pregador. E isso é bom demais, porque quando você tem preocupação e ora, olha, mas é a coisa mais deliciosa que tem. Mas o que nos torna, digamos assim, mais descansados, é que antes de Deus ministrar o seu coração, Ele já ministrou no meu. E é essa a garantia que nós temos quando nós pedimos para Deus confirmar a palavra, e Ele confirma. Porque Ele sabe que o nosso coração precisa disso. Ele sabe que o nosso coração precisa dessa confirmação, porque Ele sabe que essa igreja, ela é tão preciosa, ela é tão especial, que Ele tem esse zelo para nos dizer que Ele cuida em todos os sentidos, em todas as áreas, Ele cuida. E Ele cuida do pregador também. Juízes no capítulo 6, nós vamos ler um texto relativamente extenso, mas para que nós não saiamos do contexto. Quando
quando ele começa falando no verso 12, Juízes, capítulo 6, começando pelo verso 12. Ele diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai. Vocês conhecem esse tipo de ai? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: agora eu preciso da ajuda dos irmãos. O que foi que o Senhor disse a Gideão? Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o que, amados? E eu? E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o quê? E o ponha. E o ponha. E disse: o que ele disse? Amém? Amém. Podeis vos assentar. Amados, seguindo a direção do tema escolhido pelas irmãs para esse 11º seminário para mulheres, e o tema bastante sugestivo, bastante profundo, quando fala de uma líder vivendo a perfeita vontade de Deus. Uma líder rendida à vontade de Deus. Quando fala de alguém que, reconhecendo a sua incapacidade, a sua incompetência, a sua ingerência, fala de alguém que reconhece a sua limitação e a sua pobreza de recursos. Fala de uma pessoa sem nenhum mérito. Fala de uma pessoa desprovida de qualquer conhecimento. E quando ele traz esse tema, convidando, chamando para uma liderança orientada, submetida ou vivida de acordo com a perfeita vontade de Deus, ali está explícito: Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que vem da parte de Deus é perfeito. E viver essa perfeição incomoda. Viver essa perfeição nos desafia, porque queremos que os outros sejam perfeitos. Eu quero que o meu semelhante seja perfeito. Ele tem que se ajustar às minhas exigências. O meu semelhante tem que me agradar de acordo com os requisitos e a escala de valores que eu crio para ele. Eu digo para o meu semelhante como é que eu quero que ele seja, para que ele seja aprovado dentro da minha visão
e dentro das minhas expectativas. Eu crio isso. E quando eu, como ser humano, crio tudo isso, eu estou me colocando acima do meu semelhante. Eu quero que você seja assim, porque eu sou melhor do que isso. Eu só posso cobrar algo de alguém que eu tenho e tenho em maior escala. Senão, não é verdadeira a recíproca. E quando nós olhamos para o contexto da chamada, do convite, da escolha, e sabendo que Deus é perfeito e eu não tenho nenhum mérito para questionar isso ou buscar esclarecimentos e respostas para isso, me chama bastante atenção um texto da palavra que, segundo os pesquisadores e algumas correntes teológicas, que ainda questionam a veracidade do sofrimento de Jó. Nenhum ser humano sobreviveria ao sofrimento de Jó. Nenhum ser humano teria resistência suficiente para vencer o que Jó passou. E isso tem trazido escolas, correntes e pensamentos desafiando essa veracidade. Mas como estamos aqui e temos a plena certeza e convicção de que Deus, na sua sabedoria, grandeza, justiça, fidelidade, aliança, sabemos que é verdadeiro tudo que está registrado sobre Jó, é que nós temos amparo para quando Jó, ali arguido pelos seus companheiros, pelos seus amigos, a respeito da integridade de Jó, Jó olhando para os amigos e ele dizendo: quem sou eu para contender com aquele que estabeleceu o limite nas águas dos oceanos e dos mares? Quem sou eu para contender com aquele que, pelo poder da sua palavra, criou o firmamento e estabeleceu o limite entre eles? Quem sou eu para contender com aquele que conhece as estrelas e as chama pelos seus nomes? Mas o que é mais lindo, quando Jó diz assim: quem sou eu para querer respostas daquele que criou o caminho do vento? E até hoje a física não descobriu o caminho do vento. E nunca vai descobrir. Esse mistério é de Deus, não é da ciência. E quando Jó diz: quem sou eu para medir o conhecimento daquele que diz ao raio: parta do oriente, que eu lhe seguro na força do meu punho no ocidente? Quem sou eu? Quando Jó descreve a grandeza de Deus em tamanha beleza e formosura e profundidade, ele diz algo tão extraordinário aos seus amigos, que ele diz assim: olha, eu sei quem é o Deus que permitiu isso na minha vida. Eu sei quem Ele é. E ainda que Ele me mate, eu esperarei nele. Ainda que Ele me mate, eu confiarei nele, porque eu sei que o meu Redentor vive. E quando Ele se levantar, eu me levantarei com Ele. Certeza absoluta da perfeição de Deus. O que eu estou passando, Jó dizia e disse claramente: o que eu estou passando não interfere no meu relacionamento com Deus. Aí, como diz os nossos jovens, aí a coisa pega. Já não é tão leve quanto parece, é um pouco mais pesado.
Por quê? Para que nada interfira no meu relacionamento com Deus, eu preciso conhecê-lo na sua essência. Eu preciso ter vivido experiências com Ele. Eu preciso reconhecê-lo como autoridade. Eu preciso confessá-lo como o suficiente, real, que me basta. E eu preciso celebrar a sua fidelidade e a sua justiça. Quando Jó traz um espelho desses, aí nós nos deparamos com a nossa cruel realidade. Para que eu viva a perfeita vontade de Deus, para que eu saiba como Ele é perfeito em todos os seus atos, para que eu viva essa perfeição, eu preciso me render a Ele de tal forma que nada interfira no meu relacionamento com Ele. Nada. E nós cantamos hoje isso aqui. Nós cantamos. Nada vai impedir de eu te louvar. Nós cantamos isso. Nada vai impedir a minha adoração. Por quê? Porque eu sou um adorador por excelência. Porque eu tenho adoração no meu DNA. Amados. Quando declaramos isso, estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que dependo de Ti, que nada sou sem Ti, que nada posso sem Ti, que nada sei sem Ti. Quando declaro isso, amados, é que nós nos damos conta que para conhecer Deus, experimentar Deus, nós temos alguns requisitos que precisam ser cumpridos, observados, praticados, porque senão vamos ficar igual a Gideão num primeiro momento. Conhecer a Deus de ouvir falar. Jó, ele lá terminando, lá no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, hoje, tempo presente, nós temos uma dificuldade para viver o presente. Falamos do passado com uma saudade. Ah, como foi bom o passado. Só que a igreja não é passado, a igreja é presente. E quando Jesus fala com a igreja, fala no tempo presente. E Jesus, quando fala com Marta, por ocasião da perda de Lázaro, falou em tempo presente. Marta é que vivia no passado. Ah, se tu tivesses aqui. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela pula para o futuro. Eu sei que no último dia. Mas Jesus estava ali, diante dela, tempo presente, real. E ela não soube viver o tempo de Jesus na vida dela. Lamentou o passado e saltou para o futuro. Essa é a nossa grande dificuldade. Viver o presente de Deus, o momento de Deus, a realidade de Deus. Hoje o Senhor está aqui. Hoje o Senhor faz maravilhas. Hoje o Senhor fala conosco. Hoje o Senhor restaura. Hoje o Senhor cura. Hoje o Senhor faz milagres. Hoje o Senhor batiza com o Espírito Santo. Hoje o Senhor salva. Hoje o Senhor liberta. Hoje o Senhor transforma. Hoje o Senhor regenera. Hoje, amados. Hoje. E é
Deus nos ensina. Quando olhamos para o texto e o contexto, Gideão tinha informações a respeito de Deus. Só que nessa época, Israel estava tão distante de Deus, tão apartado de Deus, tão separado da vontade de Deus, tão longe do projeto de Deus, que Deus permitiu que o inimigo tratasse com Israel. Deus permitiu isso. E olha que interessante, o inimigo, ele não vinha para fazer uma guerra, ele não veio para matar, ele não veio para levar escravo. O inimigo vinha para roubar o produto do trabalho, o fruto do trabalho. O inimigo esperava a colheita, esperava a safra, e ele vinha e roubava todo o produto da terra, o produto do trabalho. O inimigo levava bois, levava ovelhas, levava camelos, levava o gado, levava as sementes, levava o trigo, a farinha, a lentilha, tudo ele levava. E foi fazendo isso por anos, até Israel estar enfraquecido, debilitado, subnutrido, morando em cavernas, escondido em grutas, construindo fortalezas para se resguardar do inimigo, porque ele se esqueceu que Deus disse a ele: enquanto você observar os meus estatutos, enquanto você ouvir a minha voz, enquanto você depender de mim, você será sempre vencedor, e todo inimigo eu destruirei, e eles não tocarão no fruto da sua terra. Mas eles se esqueceram disso. Eles abandonaram o projeto de Deus. E quando eles estão nessa situação de pobreza, de desamparo, de total carência, eles clamam a Deus. Eles clamam e Deus ouve e responde. Só que Deus não respondeu do jeito que Israel queria. Olha que coisa! Quantas vezes queremos que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir? Ah, mas não foi Deus. Imagina, não foi Deus que falou. Porque a gente não quer ouvir a verdade de Deus. E quando Deus diz que vai levantar alguém para livrar a Israel, o coração deles espera que Deus suscite um herói, um valente, um guerreiro, um famoso. Ah, mas Deus trabalha na contralógica da história. Deus trabalha na contramão da razão, do lógico, do racional. E quando Deus se depara com o clamor deles, quem Deus encontra? Quem Deus acha? Gideão, que malhava o trigo num lagar. Ou seja, Deus olha para Gideão, um jovem que tinha uma estratégia para driblar o inimigo. Um jovem que trabalhava